Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós daremos continuidade ao assunto membrana plasmática. Num vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho sobre a composição e a estrutura da membrana e falei também sobre as funções da membrana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as especializações de membrana. Essas especializações, elas são proteínas, são alterações que a membrana plasmática sofre, ou mesmo são estruturas da membrana que têm funções específicas. Então, imagine o seguinte, quando a gente está no fundamental e até no ensino médio, a gente aprende um pouquinho sobre a organização do corpo humano. E aí a gente vê aquela linha de organização que diz que a unidade básica da vida é a célula, um conjunto de células forma tecidos, um conjunto de tecidos forma órgãos, órgãos formam sistemas e assim por diante. Então, a gente aprende que tecidos são conjuntos de células. Acontece que essas células que formam então os tecidos, elas precisam se comunicar entre si, elas precisam estar de certa forma unidas entre si, para que então seja de fato formado o tecido e que ele então consiga exercer sua função. E algumas especializações de membrana, elas servem justamente para isso, ou elas servem para aumentar a superfície de contato entre as células, ou elas podem servir para aumentar a adesão entre essas células, ou mesmo, como a gente vai ver, para aumentar a superfície de absorção dessas células. Então, para explicar para vocês, eu fiz um esquema aqui de 3 células. Eu esquematizei aqui as células do intestino, que a gente chama de enterócitos, porque elas de fato têm muitas dessas especializações que eu coloquei aqui. Então, vocês devem estar reparando que eu coloquei aqui essas estruturas que parecem dedinhos, essas ondinhas, e eu não coloquei isso aqui à toa. Então, é delas que eu vou falar primeiro. Essas especializações a gente chama de vilosidades, ou em muitos locais vocês vão ver a denominação de microvilosidades. E elas servem justamente para aumentar a superfície de absorção dessas células. Agora, então, o que seria aumentar a superfície de absorção das células? Elas vão aumentar a eficiência que essas células têm em absorver nutrientes, já que são células aqui do intestino. Então, para vocês entenderem melhor isso, eu vou dar um exemplo bem simples. Imaginem aqui que eu tenho um barbante qualquer, e imaginem que que esse barbante ocupe aqui cerca de 5 centímetros, que ele tenha 5 centímetros de comprimento e que ele está ocupando esses 5 centímetros de comprimento. Agora imaginem que eu tenho outro barbante aqui embaixo, olha. Só que eu peguei esse outro barbante e antes de cortar, eu fiz isso aqui com ele, tá? Então vejam, eu distribuí esse barbante de baixo em 5 centímetros também, olha. Acontece que se eu pegar esse barbante de baixo e esticar, com certeza ele terá mais do que 5 centímetros, apesar de estar ocupando aqui o mesmo espaço. É justamente isso que fazem as vilosidades. Então vejam, se eu esticasse essa célula, essa membrana aqui dessa célula, com certeza ela ocuparia um espaço maior do que o que ela está ocupando agora. Por isso que a gente diz que a função das vilosidades é aumentar a superfície de absorção. Ela ocupa um espaço pequeno, entretanto, todas essas regiões são capazes de absorver nutrientes. Bem, então, um outro exemplo de especialização que aumenta a superfície celular
é esse aqui. Então, isso aqui são as interdigitações. E essas interdigitações aumentam a superfície celular, só que elas não aumentam para a absorção de alguma coisa. Elas aumentam, na verdade, a superfície de contato entre uma célula e outra. E além de aumentar a superfície de contato entre uma célula e outra, elas também, de certa forma, aumentam a adesão entre essas células por meio dessas dobras, que a gente chama de invaginações, quando elas entram para a célula, ou evaginações, quando elas saem da célula. Além dessas especializações, existem aquelas que a gente chama de junções celulares. Elas servem então para aumentar o contato entre as células ou para aumentar a adesão entre elas. Vou começar aqui falando então justamente sobre as junções chamadas zônulas de adesão, que, como o próprio nome diz, então, tem a função de aumentar a aderência entre as células. Então, elas têm aqui algumas proteínas que aumentam essa aderência, especialmente aqui na região das membranas. Além dela, a gente tem também outras especializações com esse fim, que a gente chama de desmossomos ou hemidesmossomos. Já vou explicar o que é que são. Então, assim como as zônulas de adesão, eles visam aumentar a aderência entre as células, só que elas são um pouquinho diferentes. Vejam então aqui em roxinho e em preto, eu desenhei aqui a placa proteica que forma esses desmossomos, e essa placa de proteínas, ela está ligada ao citoesqueleto da célula. Na verdade, está ligada ao citoesqueleto das duas células, e esse citoesqueleto se espalha por toda a célula. Então, além de aumentar a adesão das membranas, como acontece aqui na zônula de adesão, ele também aumenta o contato com o citoesqueleto de uma e da outra, e isso fornece, por exemplo, resistência à tração. Então, ele não está só aumentando a adesão da membrana, mas sim da célula como um todo. E isso é muito importante para tecidos, por exemplo, que precisam ter certa resistência, porque ele aumenta essa resistência à tração. E o hemidesmossomo, ele tem essa mesma função, só que ele tem uma diferença. Vejam aqui no desmossomo que eu tenho duas placas ligadas aqui. No caso do hemidesmossomo, eu só tenho uma placa ligada ao citoesqueleto da célula e ligada aqui a essa estrutura em roxo, que é a membrana basal, que é uma membrana que dá suporte ao tecido. Então, ele tem a mesma função de ancoragem. Entretanto, como eu só tenho metade de um desmossomo, eu chamo de hemidesmossomo, porque hemi aqui significa meio ou metade. Ainda falando sobre as especializações relacionadas à adesão entre as células, nós temos essas que eu desenhei aqui em verde e que a gente chama de zônulas de oclusão. Então, elas também servem, de certa forma, para aumentar a adesão entre as células. Só que essas zônulas de oclusão, elas têm uma função específica, que é, entre aspas, tampar espaços, fechar espaços ou bloquear espaços. Quais espaços eu estou dizendo aqui? Os espaços entre uma célula e outra. Então, aqui eu tenho uma célula em rosa, uma célula em azul, e existe um espaço entre uma membrana e outra. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fechar esse espaço. E por que ele é importante? Imaginem aqui, então, que eu desenhei células do intestino, né? E as células do intestino, elas têm a função de absorver nutrientes.
Esses nutrientes precisam entrar na célula, eles serão em alguns casos metabolizados para só depois irem para a corrente sanguínea. Acontece que se eu tivesse espaços entre essas células, esses nutrientes eles poderiam penetrar por esse espaço e poderiam passar por ele e cair na corrente sanguínea, sem sofrer, por exemplo, a devida transformação, a devida metabolização. Então, para que isso não aconteça, eu tenho então as zônulas de oclusão. Bem, finalmente, um outro tipo de junção, só que ao invés de essa junção aumentar a adesão entre as células, ela vai aumentar a comunicação. Então, a gente chama essas junções de junções comunicantes. Essas junções comunicantes, elas podem funcionar como canais. Elas são feitas também de proteínas, só que elas funcionam como canais e permitem, portanto, a passagem de íons e de moléculas entre o citoplasma de uma célula e de outra. Elas são também chamadas de junções gap. Tá? São, então, junções comunicantes. Eu vou mostrar, então, agora para vocês a foto de uma célula feita por microscopia eletrônica, que aumenta muitas vezes a célula, e que mostra algumas dessas especializações que eu comentei com vocês aqui. Então, essa imagem que eu coloquei para vocês é uma imagem feita por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela mostra, então, algumas das especializações que eu comentei com vocês. Então, olha, nessa região aqui, nós temos as tais microvilosidades. Então, a gente pode observar, olha, que essas vilosidades, elas formam esses prolongamentos na superfície da célula e que, como eu comentei, aumentam a superfície de absorção da célula. Aqui abaixo, nós temos as interdigitações, olhem só, que é aquele outro exemplo de especialização que aumenta a superfície celular, só que nesse caso ela aumenta a superfície de contato entre uma célula e outra. Aqui em B, nós temos as zônulas de adesão, olhem só. Se vocês repararem, vocês vão conseguir ver que até existe aqui um espacinho entre uma célula e outra, só que eu tenho zonas de adesão, onde as membranas das células ficam bem aderidas umas às outras, e logo acima nós temos as zônulas de oclusão. E finalmente aqui em C, nós temos um exemplo de desmossomo. Então, na imagem aqui mais escuro, estariam as placas proteicas dos desmossomos, que ficam, portanto, ligados ao citoesqueleto das células que estão ali aderidas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado no entendimento desse assunto e aguardo vocês então num próximo vídeo. Até mais!